Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Belém. Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa para o ciclo 3, que corresponde aos 6º e 7º anos. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Edilena Guerra e hoje a nossa aula será sobre variações linguísticas, a caracterização dos personagens nessas variações, e vamos também tratar da continuação do sujeito e predicado na construção da concordância, que vocês já viram em outras aulas, certo? Nós vamos dar continuidade a esse assunto. Como objetivo da aula, nós vamos compreender as questões relacionadas ao uso de certas modalidades da língua, adequadas ao contexto de uso. Essa vai ser uma palavrinha essencial hoje. Além disso, também temos como objetivo ampliar o conhecimento sobre os aspectos sociais e verbais do gênero discursivo tirinhas, compreender a relevância da variedade linguística na caracterização dos personagens e ampliar o conhecimento sobre as normas de concordância verbal em relação ao sujeito e ao verbo. Mas vamos começar conhecendo melhor o gênero. E aqui, então, nós temos a nossa tirinha. Uma tirinha, assim, de um personagem bem conhecido, que é o Garfield. Com certeza, em algum momento, você já viu uma tirinha dessa em algum lugar, né? Olha lá. O que nós temos aqui? No primeiro quadrinho. Olá, eu sou John Arbuckle. Sou cartunista e esse é meu gato, Garfield. Ali nós temos no segundo quadrinho o Garfield pensando. Olá, eu sou Garfield. Eu sou um gato e esse é o meu cartunista, John. Nossa preocupação é entreter você. Me dê comida. O que nós vamos ver aqui, pensar um pouco sobre a tirinha? Primeira coisa, onde circulam essas tirinhas? Com certeza você já viu. Agora, em quais locais você já viu uma tirinha? Você já deve ter visto uma tirinha em jornais, que foi justamente onde nasceu a tirinha, esse gênero textual, certo? Inclusive, ela lembra o próprio recorte do jornal, certo? Então, nós encontramos as tirinhas em jornais, em livros, em revistas, certo? No livro didático de vocês, com certeza, vocês já viram, já encontraram por lá. A internet também é um outro lugar onde a gente costuma encontrar bastante as tirinhas. Nós encontramos páginas, por exemplo, em redes sociais com páginas de personagens de tirinhas. Personagens como Armandinho. E tem um rapazinho que eu vou falar para vocês mais tarde, que eu descobri que ele tem uma rede social também. O Açaí. A gente vai conhecer daqui a pouquinho, se é que vocês já não conhecem. E qual seria, então, o conteúdo da tirinha, certo? Essa tirinha aqui, em especial, nós estamos vendo que ela é uma tirinha metalinguística. O que é essa tirinha metalinguística? É uma tirinha que vai tratar da própria tirinha. Metalinguagem é quando um assunto trata de si próprio, certo? Quando uma novela, por exemplo, fala do fazer da novela. Quando um pintor, na sua pintura, trata de como se produz aquela obra. Então, aqui eu tenho o John, o cartunista, o desenhista, né? Aquele que produz as tiras do Garfield, se apresentando e apresentando o Garfield aqui, certo? E ele diz logo, olha, eu sou o cartunista. Então, ele é o produtor dessa tirinha. Aquele que produz as tiras, ele é conhecido como cartunista. Um outro nome que também pode ser dado é quadrinista, certo? Para o produtor desse tipo de conteúdo. E quais são as intenções, quais os propósitos da tirinha? Normalmente, a tirinha,
ela visa provocar uma reflexão a respeito de alguma situação comum, alguma situação do nosso cotidiano, por meio do humor. Então, aqui, por exemplo, nessa tirinha, nós temos o John falando de uma situação cotidiana, que é o fato dele trabalhar, dele produzir tirinhas. E qual é? O que é que ele diz aqui? A nossa preocupação é entreter você. Quando você lê, você procura uma tirinha, você procura uma tirinha com esse objetivo, de se entreter. Só que quando ele diz entreter você, o Garfield lê isso e entende que é entreter a ele, Garfield, né? E como é que o Garfield se entrete? Me dê comida. Né? Algumas pessoas se entretem com comida, né? Enfim, eu sou uma delas, mas vamos deixar isso para depois. Mas comer é muito bom, né, minha gente? Quem não gosta, desculpa, né? Eu adoro. E qual seria, então, o papel social da tirinha? Ela visa refletir, visa a reflexão. Sim, você lê e você para, você pensa sobre algo do cotidiano que está sendo levantado ali. Se você for, por exemplo, para as tirinhas do Armandinho, você vai ver bastante isso, certo? Ela tenta te convencer de alguma coisa, talvez você saia convencido de algum posicionamento ali. Mas seria esse o principal objetivo? Ou seria mais a reflexão? Você ler e você pensar sobre aquilo, certo? Seria mais, no caso, a reflexão. E a tirinha, ela é muito importante. A gente tem muitos elementos para se analisar na tirinha. Olhem, por exemplo, a questão dos balões. O balão do John, ele é diferente do balão utilizado pelo Garfield. No Garfield, como nós estamos tratando de um animal, né, ele não fala, ele não vai verbalizar ali. Então, seria o pensamento do Garfield, certo? O pensamento do gato, certo? E às vezes a gente acha que gato pensa, né? Não sei se vocês já olharam para a cara de um gato, ele está ali, parece que ele está te julgando, né? Gatos têm dessas coisas, né? Então, o que acontece? O Garfield está ali, ele está só olhando e aquilo, esse balão diferenciado é o pensamento do Garfield. Então, a tirinha ela tem muitos elementos para nós analisarmos. A própria questão da disposição, as tirinhas normalmente são estruturadas em quadrinhos de 1 a 4 quadrinhos. Os balões, eles têm um papel muito importante para identificar a mensagem que vai ser passada, a forma como o personagem está falando, ou se ele está pensando. São elementos muito importantes. E a linguagem, nós encontramos uma linguagem mista aqui. Nós temos linguagem verbal, certo? Aqui as palavras, e nós temos o uso de imagens, a linguagem não verbal presente no texto. Essa linguagem também, justamente por ela normalmente estar associada a questões, a situações cotidianas, é uma linguagem mais informal. Certo? Linguagem informal é essa que nós utilizamos no nosso dia a dia para nos comunicar com pessoas, sobretudo as pessoas mais próximas. E falando nisso, nós vamos abordar um assunto muito importante hoje. Nós vamos falar hoje de variações linguísticas. Variações linguísticas é um assunto muito importante, por quê? Porque é um assunto que está relacionado diretamente com o nosso dia a dia. O tempo inteiro nós temos contato com inúmeras variedades linguísticas, com várias mudanças na língua. Por isso que é muito importante essa questão de nós refletirmos sobre a língua. Mas antes de continuar a aula, eu quero pedir licença para vocês, tá bom? Que eu estou num cenário aqui tão bonito, né? Eu preciso aqui tirar um retrato para mandar para minha mãe, porque eu disse para ela que eu ia tirar um retrato aqui para mandar para ela. Que foi? Vocês não conhecem a palavra retrato? Como assim, gente? Vocês não conhecem a palavra retrato? Sabe por que vocês não conhecem a palavra retrato, talvez? Ou talvez conheça, mas não use. Sabe por quê? Porque essa palavra passou por
está passando por um processo de variação, um processo de mudança. Certo? Às vezes, quando eu falo com os meus alunos, eu digo, vamos tirar o retrato. Muitos dizem, o que é para a gente fazer, professora? Eles não entendem quando eu digo, vamos tirar o retrato. Mas se eu disser assim mesmo, vamos tirar uma selfie, na hora. Já está todo mundo lá? Cabelo preparado, né? Sorriso no rosto para tirar a selfie. Certo? Isso é o quê? Uma mudança que acontece na língua, certo? Principalmente com a entrada que nós temos massiva ultimamente dos estrangeirismos. Então, nós temos utilizado muito retrato lá atrás. Muitos ainda dizem, dificilmente se diz, vamos tirar uma fotografia. Não. Quando se diz, bora tirar uma foto, aí sim. Ou o mais comum, bora tirar selfie. Não é verdade? Fotografia, talvez daqui, com as mudanças na língua, talvez daqui a algum tempo já nem exista mais, certo? Mas vamos pensar em alguma coisa. Falando de variações linguísticas, vamos pensar numa coisa. O Brasil, do tamanho que é, vocês acham que é um país que fala uma única língua? Sim, Edilena. No Brasil, nós falamos português. Muito bem. No Brasil, nós falamos uma única língua. Nós falamos a língua portuguesa, certo? Mas nós, brasileiros, né, nós temos várias regiões. Em todas as regiões que há no país, nós falamos da mesma forma? Nós falamos igual? As pessoas que estão aqui na região norte, elas falam da mesma forma que as pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul ou do Sudeste falam? Igualzinho? Não tem diferença? O que é que vocês acham? E nós nos expressamos do mesmo modo em todos os lugares? Digamos que agora eu receba aqui uma ligação da diretora da escola. Eu vou, atendo, falo com ela, desligo. Logo em seguida, eu recebo uma ligação dos meus filhos. O que vocês acham? Eu vou falar com os meus filhos da mesma forma que eu conversei com a diretora da escola? Com certeza vocês vão pensar que não. Que com a diretora eu vou falar de uma determinada forma, porque ela é uma pessoa que é a minha chefe no meu ambiente de trabalho, então eu vou falar com ela de uma determinada forma. Agora, quando eu for falar com os meus filhos, eu vou falar com os... Não vou falar não, porque senão lá vem adolescente dizer que está pagando mico. Mãe está me fazendo pagar mico, né? Então, não vou dizer para vocês como é que eu vou falar com os meus filhos. Mas, com certeza, vocês sabem, né, que os pais, as mães, falam diferente com os filhos que como falam com seu patrão, por exemplo. Certo? Então, nós... dependendo do lugar, nós nos expressamos de uma determinada forma, certo? Escrever. Vocês acham que as pessoas falam da mesma forma que elas escrevem? O que vocês acham? Ou escrever e falar são coisas diferentes, certo? Tanto na escrita quanto na fala, a gente tem que pensar. Contexto é fundamental. Tudo depende do contexto. Certo? Quando eu escrevo uma mensagem no meu WhatsApp para o meu coleguinha, eu vou escrever de uma determinada forma. Se eu for escrever um e-mail para a minha diretora, eu vou escrever também. Mas a forma como eu vou escrever é uma forma diferente. Então, tudo depende de um contexto. Certo? Até falar. Em alguns momentos, eu vou falar de um modo mais informal, certo? Dependendo da situação. Em outros, eu já vou precisar utilizar uma outra forma de falar por conta do meu contexto. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando uma determinada forma, certo? Que não é a que eu uso em casa, que não é a que eu uso com as minhas amigas próximas, certo? E é possível identificar
as características sociais de um falante pela forma em que ele fala? Vocês acham? Eu consigo, ao ouvir uma pessoa falar, eu consigo identificar, por exemplo, de onde essa pessoa veio? Eu consigo dizer, olha, isso daqui não é de Belém, não. De algum outro lugar aqui. Vamos imaginar que você está aí na sua casa. Nesse momento, bateram a porta, você abriu e é o Epaminondas Gustavo. Então, acho que todo mundo conhece o Epaminondas, já viu alguma vez algum áudio do WhatsApp do Epaminondas Gustavo. Quando você escuta aqueles áudios dele, o que é que você pensa? Você logo caracteriza que é alguém que não é exatamente de Belém. Você sabe que ele representa ali, representando alguém do seu estado. Sim, mas olha só, mesmo sendo dentro do seu próprio estado, mas ele está ali caracterizando uma linguagem que não é da sua cidade, certo? Então, só de ouvi-lo falar, nós conseguimos perceber isso. Se você recebe um primo seu de um outro estado, com certeza você vai perceber na fala desse seu primo diferenças, justamente por ele pertencer a um outro estado, certo? Algumas vezes a gente percebe pela questão da idade, do sexo, as variações linguísticas, elas são caracterizadas exatamente por isso. Nós vamos ter variações linguísticas que são chamadas de históricas, que são aquelas que apresentam a mudança da língua no decorrer do tempo. Por exemplo, você conhece algum Felipe ou alguma Rafaela, Rafael, que se escreva com PH? Se você conhece, se você já viu, se você sabe da existência, você pode pensar assim, era Rafael, Felipe com PH, mas por que não é com F? Porque na nossa língua, um dia, PH produzia esse som, certo? Que foi substituído depois pelo F. Vocês, por exemplo, vocês já devem ter visto por aí um Felipe ou uma Rafaela, um Rafael com PH. Aí você pensa, PH, mas por que tem PH e é Rafaela e não Rapaela, não é? Felipe, não Pelipe. Porque isso é uma variação que a língua sofreu no decorrer do tempo. A gente chama de variação histórica. Antigamente, há bastante tempo atrás, esse som era representado pelo PH. Só que caiu em desuso na língua. E hoje nós temos a letra F para representar esse fonema. Certo? Então, a variação histórica é justamente essa que apresenta as mudanças que ocorrem na língua no decorrer do tempo, certo? Quando eu disse para vocês, por exemplo, que eu ia tirar um retrato, retrato possivelmente daqui a algum tempo seja uma palavra que tenha caído completamente em desuso, certo? Então, possivelmente, daqui a algum tempo seja uma mudança histórica, certo? Hoje, ele é caracterizado como uma variação social. O que é a variação social? É quando eu escuto as pessoas falando e, a partir daquilo que eu escuto, eu consigo identificar elementos socioculturais como sexo, como idade, como o nível educacional dessa pessoa. Então, isso daí é fruto de uma variação social, né? Hoje em dia, quando eu digo retrato, as pessoas ainda entendem o que é o retrato, mas dizem, senhora, é velha, hein, professora? Sou nada. Parem com isso. Sou nada de velha, tá? O que acontece é que eu fui criada com os meus avós. Então, meus avós falavam retrato. Os meus avós também falavam uma coisa muito, que eu acho que hoje em dia ninguém mais usa. Que quando eu falo também perto das pessoas, as pessoas dizem, mas o que é isso? Cruzeta. Eu digo, eu preciso comprar cruzeta para casa. As pessoas dizem, mas cruzeta? O que é cruzeta? É o que vocês conhecem como cabide, amores. Que negócio, coloca roupa, depois de passar, aquilo ali que vocês chamam de cabide, eu chamo de cruzeta. Porque meus avós, com quem eu fui criada, chamavam de cruzeta. Então, para vocês verem como o meio
a questão sociocultural tem uma influência na forma como nós falamos, no nosso vocabulário, certo? A idade também. A pessoa escuta cruzeta e diz, nossa, tá velha aí, não se usa mais cruzeta. Não é velhice. Eu já disse para vocês, não é velhice. É uma questão do meu grupo ali, tá bom? Eu não sou muita coisa mais velha que vocês, não, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui também uma tirinha. Como eu disse para vocês, as tirinhas, elas apresentam uma linguagem mais informal, certo? Então, se elas apresentam uma linguagem mais informal, elas tratam do modo como as pessoas se manifestam, as pessoas falam. Então, eu separei aqui, como eu disse para vocês, e apresentar o açaí para vocês. O açaí é esse rapazinho aqui, é uma tirinha que vocês vão me dizer de que lugar é. Olha aqui, na tirinha a gente diz assim, a gente vê assim no primeiro quadrinho. Açaí! Peraí, já vou! Égua, mãe, cadê o dinheiro? Calma, menino, já vai! Tio, me vê um cascalho? Então, aqui, essa é a tirinha da Turma do Açaí. Quando a gente lê essa tirinha, a gente percebe, não, essa Turma do Açaí, certo? Só pode estar representando personagens paraenses, né? A Turma do Açaí eu encontrei no Facebook também, assim como o Armandinho, né? Então, se vocês quiserem ler mais histórias da Turma do Açaí, vocês podem pesquisar lá no Facebook e encontrar. Mas o que a gente vê aqui? Uma pessoa de outro estado que leia essa tira vai perceber tudo isso que nós falamos a respeito da questão da fala desses personagens, de que não é um personagem daquele local. Certo? Olhem aqui, nessa tira do H. Ele diz assim, o certo é tomate, mas eu digo tomate. Eu digo leite, mas eu digo leite. Tomate, leite, tomate, leite. Quem são eles? Não sei, mas eu prefiro costeletas e vinho. O que eu tenho aqui? O produtor da tira usou o conhecimento que ele tinha a respeito das variedades linguísticas para justamente compor essa tirinha. Ele sabe que as pessoas falam de modo diferente e ele está representando isso nessa tirinha para produzir o efeito de humor ali no final. Quando o Agar diz, bom, eu não sei quem eles são, mas eu prefiro costeletas e vinho, né? Então, o que é que nós temos aqui? Mais uma tirinha do Açaí, em que ele diz, a gente vê o seguinte, quero saber para onde tu tá indo, pequeno. Vou falar ali, vou bem ali falar com a turma. Devemos ficar em casa para se proteger, já para dentro. É rapidola, só para bater um papo com eles sobre a bola. Eu só te digo vai. Tu não vai mais, Açaí? A nega me convenceu, bora, limpinho. Deixa de ser leso. O que é que nós vemos aqui? A questão da proximidade entre os indivíduos, no caso aí, uma linguagem familiar, certo? Que faz com que eles conversem de uma determinada forma, diferente se estivessem numa situação mais formal. Quando ela diz assim, eu só te digo vai, ela está dizendo isso para o filho dela. E todo paraense sabe que quando uma pessoa diz assim, só te digo vai, ela está te dizendo, olha, é melhor tu não ir. Não é verdade? Todo paraense sabe disso. Né? E quando alguém faz alguma coisa errada, a gente logo diz, mas deixa de ser leso, pequeno. Não é? É muito nosso isso. E a gente fala normalmente para quem é nosso próximo. Agora, a nossa próxima tirinha, que diz assim, agora um poema contra o preconceito linguístico. Dizem que falo errado, mas errado não posso falar, porque na língua não tem erro que não se possa explicar. É uma coisa muito importante da gente discutir, é a questão do preconceito linguístico, certo?
A gente tem que saber a diferença entre gramática. A gramática trabalha com o conceito de certo e errado. Isso daqui está certo para gramática, isso daqui está errado para gramática. Mas quando eu falo de variação, eu tenho que falar do que é adequado e o que não é adequado em um determinado contexto, certo? Então, quando você está na sua casa e diz assim, me dá o dinheiro do ônibus, a gramática vai te dizer que essa forma não está correta, porque você não deve iniciar uma frase com um pronome oblíquo. Então, você não deve dizer, me dá o dinheiro do ônibus. Tem que dizer, dê-me o dinheiro, dá-me o dinheiro do ônibus. Quem fala assim? A gente não fala assim normalmente. Eu chego com meu pai, eu não, né? Vocês chegam com o pai, com a mãe de vocês e dizem, me dá o dinheiro do ônibus, me dá o dinheiro do lanche. Ok, há comunicação aí. Seu pai, sua mãe vai entender e vai lhe dar o dinheiro, pronto. Então, a sua linguagem ela está, sim, adequada àquele contexto. Não é porque a gramática diz que não se pode iniciar com pronome que você não vai poder usar isso no seu cotidiano. A linguagem, na verdade, ela é como uma roupa, certo? Para cada roupa, para cada ocasião, você tem uma determinada roupa. Você não fica aí na sua casa todo de terno, né? Com a sua roupa que vai para os 15 anos, aí o dia inteiro. Não. Na sua casa, você fica de forma informal. É o chinelão, é o bermudão velho, às vezes aquele que está sem elástico, né? Eu sei, eu fico em casa assim também, né? Às vezes descalça. Então, o que é isso? É informal. A nossa roupa do nosso dia a dia é informal. Se a gente vai para algum lugar que exija uma certa formalidade, a gente já faz a adequação da roupa. Assim a gente tem que fazer com a língua. Então, na variação, a gente vê o que está adequado e o que está inadequado. Certo? Por isso que não se deve cometer nenhum tipo de preconceito linguístico. Não se deve julgar porque alguém falou daquela determinada forma. Houve comunicação? Está adequado. Segue em frente. E um dos maiores problemas em que a gente detecta um desvio e faz com que haja preconceito está justamente, opa, quase que não sai, né? Está justamente ligado à concordância. E o que é exatamente a concordância? A concordância é a harmonia entre o sujeito e o verbo. O verbo ele vai concordar com o sujeito. Aqui, por exemplo, nessa tira do Armandinho, o que é que nós vamos ter? Por quanto tempo a gente vai precisar de máscaras? Talvez meses ou anos. Puxa, e os atores dos filmes? Usarão máscaras? Não sei, filho. E os personagens dos quadrinhos? O que nós temos aqui nessa tirinha? Chamando a atenção de vocês, certo? Trabalhando essa questão da concordância. O Armandinho disse a gente. Gente aí é o núcleo do sujeito. O verbo que eu for utilizar, ele precisa estar no mesmo número e na mesma pessoa que esse sujeito. Então, ele diz a gente vai precisar, certo? Aí a locução verbal para concordar com a gente, certo? E ele diz, os atores usarão máscaras, quer dizer, os atores, eles usarão atores no plural, então o verbo também no plural. Terceira pessoa do plural. Então, aqui eu vejo que há uma relação de harmonia. Quando essa relação é quebrada e há um desvio de concordância, normalmente as pessoas cometem essa questão do preconceito. Discriminam quem não faz a concordância. Então, o que é que nós temos como regra básica, geral? Segundo a gramática, o verbo vai concordar com o sujeito e número e pessoa. Número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira, certo? E isso a gente tem que levar em conta. Só para finalizar, vamos ler mais essa tirinha, que diz assim, Chico, esse seu dicionário português-mineirês tem uma seção de frases úteis? Claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo. Suponha que você quer saber onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer, nossa senhora, onde é o ponto de ônibus mais pertinho? Ou então,
que é que nós vamos ter aqui? Dicionário, o dicionário singular tem. Então, o verbo está concordando com o dicionário. Nós temos ele, dá, concordando com o pronome ele. Você quer, concordando. E o açaí aqui, quando diz assim, açaí, não vais fazer bagunça na casa dos outros. Esse vai está concordando com um sujeito que está oculto aí, que é o tu. Tu vais. Né? Então, tu não vais fazer bagunça na casa dos outros. Então, eu tenho aqui uma relação de harmonia entre sujeito e verbo. Certo, meninos? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a aula de hoje. Vão até o blog, certo? Fazer as atividades que estão lá e até a próxima aula. Beijos!